Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Tá começando mais um Cidadão Quem. Hoje a gente recebe o músico Vandal. Tudo bem, Van? Seja muito bem-vindo ao Cidadão Quem. Prazer recebê-lo. Vamos que vamos. Eu que estou feliz de estar aqui. Muito feliz. Vamos falar, né? Vamos falar as coisas que têm que ser ditas. Já conversamos muito, mas eu acho que nunca como vamos conversar hoje. Eu tenho sempre algumas interrogações, né? Eu acho que as interrogações fazem com que você seja buscado mais e mais. Eu trabalho com muitas interrogações, mas hoje eu vou quebrar algumas delas aqui. Vamos nessa. Quero começar sabendo um pouco sobre como é que você começou no rap. Quando é que você começou a cantar, rimar? Como é que isso surgiu na sua vida? A vontade sempre existiu, né? Atrás de um novo crioulo, vocês apagam a verdade. As favelas querem um novo sabotagem. Ei! A vontade de manifestação, de falar para mais pessoas. Eu sou oriundo da pichação e do grafite, que já me dava esse potencial de fala, né? Essa quebra das barreiras que eram impostas ali para mim. Eu sempre quis extrapolar tudo isso. E eu observava bastante o processo musical, né? Pelo que eu bebia em casa, dos discos que meu avô trazia, e por viver numa região periférica, onde a música pulsava e pulsa de uma forma muito intensa. Eu observava ali as festas de largo e eu sempre via o palco como algo distante para mim, né? Mas quando eu comecei a olhar Londres e ver a forma que era feita as coisas, os instrumentais, a construção musical que Londres apresentava, era tudo que eu queria e que aqui era meio que estranho, né? Soava muito estranho. Eu rimava muito rápido, né? O estilo de Londres, que é o grime garage, né? Que é o UK garage, era muito rápido, né? Eu rimava muito rápido e eu tinha meio que uma recusa do público em relação à forma que eu tentava fazer o processo. Mas o D-Mac, ele me deu um disco do Dizzy Rascal, né? Que é o artista que mais me influenciou, e eu ouvi bastante aquele disco, e aí depois conheci o Ministério Público, no qual eu tive acesso ao palco. Eu comecei a ver as pessoas ali e comecei a cantar em cima dos ritmos jamaicanos, e eu comecei a ver essa abertura que o próprio circuito do rap não me dava. Por isso que eu sou tão diferente do que é feito no rap. Mas o que me encorajou justamente foi ver as possibilidades que eram feitas em Londres. Bom, rap significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Poesia pressupõe verdade e o lance da verdade está no seu nome e está em tudo que você faz, assim. Eu digo que você fala sobre isso, né? Vandal de verdade, você fala sobre verdade. E eu queria saber que verdade é essa? Que verdade é essa que você traz e que você não abre mão? Essa veracidade que eu tenho é justamente o processo de vida que eu tive. Eu venho de um processo de periferia genuína, onde eu vivi as mazelas e as benesses da vida, mas eu nunca trabalho com isso como uma soberba ou me engrandeço por ter vivido um passado onde eu tinha o crime ali como como eu tinha um crime de berço, né? Sim. E eu tinha um crime ali como a minha porta de acesso ao mundo. Eu nunca me vangloriei em nenhum momento de nada que eu vivi. E eu sempre coloco desde as partes de sofrimento
as partes de gozo, de êxito. Eu acho que isso eu consigo transpor para as pessoas. O processo, principalmente no processo musical, que é o processo que o Vandal em si, ele está ali ramificado, as pessoas, a cada dia que passa, entendem que é um processo muito ludibriatório, né? A celebridade é um processo muito Que fake. engana? Engana bastante, mas porque é feito para enganar mesmo, né? Vários setores da sociedade têm seus pontos que são feitos para enganação mesmo, né? Para se trabalhar com o populacional, o imagético. E no meu caso, é meio difícil eu colocar um personagem, né? Porque as coisas foram me dadas justamente porque a minha verdade ela é pulsante, fica muito notória, muito latente. Se eu tentasse fazer algo de outra forma, que fugisse dessa alcunha de verdade, de verdadeiro, soaria esdrúxulo, ridículo. Você acha que o público, ele tem capacidade de identificar quem não é de verdade? Você acha que um público, às vezes, é enganado, como todos nós somos a um certo momento? Claro. Nós não temos um processo de cuidado, de entender e de pesquisar. Na periferia a gente tem essa sensibilidade, né? Tem aquela gíria, matou para quem? Quem é essa pessoa aí? Tá falando aqui? Quatiá. Então a gente consegue desconfiar porque a gente vive num meio hostil. Sim. Então qualquer pessoa que se apresenta, a gente nunca se abre, né? Isso até me prejudicou muito na minha vida, esse processo que eu tenho de periferia. Eu nunca acreditei verdadeiramente nas pessoas e no que era apresentado para mim, mas eu acho que o circuito nacional, o circuito de um público que consome música, principalmente, ele não pesquisa o artista. Os artistas hoje em dia, eles vão com o mínimo de músicos possível e o máximo de fotógrafos e videomakers possível. Então eles criam todo um cenário imagético e replicam isso para o povo, e o povo não tem o costume de pesquisar e é bombardeado, porque a gente é bombardeado pelas emissoras de televisão, a gente foi criado nesse processo, bombardeado pelas informações falsas, por novela, etc, etc, etc. Mas você fala artistas como se você não fosse um. Eu queria saber, você se considera um artista? É isso. Às vezes eu me sinto um estranho no ninho no próprio processo musical, né? Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas que se identificam com o meu trabalho, quando eu circulo pela cidade, as pessoas dizem: "Pô, Vandal, por que você não está ali? Por que você não está em tal local? Pô, Vandal, eu estou vendo não sei quem está ali, você não está, por que você não faz isso?" Então, às vezes, parece que é uma postura do próprio artista de se colocar longe do processo. Eu sou um artista diferente, isso é notório. Eu não posso ser colocado no rol dessa nova proporção de artista que a gente tem hoje em dia. Eu sou um artista que, pelo que eu vi do samba reggae, das festas de largo, do próprio pagode e de toda essa miscelânea musical que eu tive, dos Vinícius com meu avô, e de entender a história, de ouvir, de sentar e dizer: velho, esse artista é isso por causa disso, disso e disso, porque ele veio dali, e porque a mãe dele fazia isso, e porque o irmão dele era isso, e ele canta isso porque ele viajou para tal lugar e lá ele conheceu isso. Então, eu tive essa gama de informações. Às vezes eu fico meio maluco, eu digo: pô, será que eu tenho realmente que ter essa luta para esmiuçar tudo? Ou eu entrego logo as coisas, né? Ou eu escrevo de uma forma mais simples? Ou eu não tenho essa preocupação de ter essa veracidade, de que cada verso meu realmente tem uma história e que, se for questionado, eu vou ter todo o embasamento para poder falar sobre por que eu escolhi aquele instrumental, por que eu escrevi aquele verso, ou por que eu usei determinada roupa, por que eu filmei aquele vídeo em determinado bairro. Eu vivo um paradoxo muito grande, eu vivo um conflito interno também. Sim. Por isso. Eu me coloco como um artista, sim, até porque é um trânsito, pelo que eu consigo fazer, é um trânsito surreal para quem vem da onde eu vim, mas eu não me coloco num rol comum, né? Não é uma soberba, não é que eu seja especial.
é que realmente, quando você para analisar tudo o que está acontecendo, um artista como o Vandal, e não só o Vandal, obviamente tem vários outros artistas que têm esse mesmo perfil que eu tenho, mas existe uma outra colocação para a gente, um sentimento. Eu acho que o próprio público, ele vê isso. Então me fala um pouco sobre a sua infância. Como é que foi sua infância? Uma infância pobre, né? Mas com exemplos em casa, né? Minha mãe, minha avó falecida, meu avô, meus amigos falecidos também. Minha infância foi uma infância difícil por justamente ser essa pessoa que eu sou. Eu sou um tanto quanto diferente em vários aspectos, assim, né? O meu pensar, eu sempre pensei um pouco à frente, eu sempre estava lá, mas às vezes eu me via como não pertencente àquele lugar, minhas ideias, o lugar, a periferia em si, ela não está pronta para potencializar as pessoas, né? Na minha infância eu sempre tive muitas ideias, eu queria vender coisas, eu já fazia revistas, né? Minha mãe trabalhou numa empresa de turismo, né? Na limpeza ali e tal, e ela trazia as revistas e tal, e aí minha informação de mundo veio das revistas de turismo, né? De viagem. Então eu fazia minhas próprias revistas ali, já catalogando as coisas que me circundavam ali, mas foi uma infância que eu acho que hoje em dia poucas pessoas vão viver, né? Os nossos novos, né? Uma infância de você ter a liberdade de pular os quintais, de colher uma fruta, de resolver as coisas na rua, e saía e brigava, e aí escola isso, aqui daí pulava a porta, aí era expulso, e aí ia para ali, e ia para aqui, mas tinha um processo de liberdade que eu acho que a gente não tem hoje. As crianças estão presas a isso aqui, né, ao celular. E minha infância foi livre, saía de manhã, aí a minha mãe ia me buscar, aí já apanhava na rua, aí saía correndo e pulava ali, aqui. Apanhou muito da mãe? Minha mãe me batia, né? Minha mãe, minha avó, era um lance louco, né? Meu avô tinha uma palmatória, né? Aquela palmatória de dentro, tomava uns bolos, eu tomava um bolo, eu já me jogava no chão, já corria, esperneava já para não apanhar mais. Mas era aquele processo que a gente tinha antigo, né? As famílias antigas, como elas se comportavam, como elas resolviam os seus problemas internos ali. Mas minha infância foi uma infância saudável, né? Os problemas que eu tive, problemas como qualquer outro jovem periférico teve ali, mas eu consegui me desenrolar em relação à minha infância ali, tranquilão. E tô aqui, né? Sobrevivente. Isso aí. Bom, vamos para o nosso primeiro momento. Quero saber aonde você estava. Primeiro, quero saber onde você estava na primeira eleição do Lula, em 2002, a primeira vez que o Lula foi eleito. Você lembra desse momento? Você lembra onde você estava em 2002? Rapaz, eu lembro que a comoção na favela foi mais como alguém que tentou e conseguiu algo, né? Eu vi ali as pessoas meio que nessa euforia, como se fosse um campeonato, né? Como se fosse uma Copa do Mundo. Alguém que pelejou e conseguiu ali alcançar o objetivo. Mas eu acho que em relação à visão do Lula em si, não tinha esse endeusamento que se tem do Lula hoje em dia. Eu acho que o Lula naquele momento foi uma surpresa e foi mais esse processo de, ele conseguiu, ele tentou. Possivelmente eu estava lá no favelão, aquele método, fazendo 1 milhão de coisas, né? E já passando aí para 2018, na eleição do Bolsonaro, onde você estava? Eleição do... Ano passado. Ano passado, né? Você lembra do dia da eleição onde você estava? Do dia em si... Rapaz, eu acho que eu já tinha ciência que ele iria ganhar, né? Eu acho que eu não dei muita ênfase, assim, de estar num momento de apuração ou algo do tipo. Eu não me recordo fielmente onde eu estava. Possivelmente poderia estar até dormindo,
Não sei, porque eu já tinha ciência, pelo tipo de pesquisa que eu faço sobre as coisas e de entendimento que eu tenho sobre a coisa, eu já sabia que ele seria agraciado com esse cargo aí. Mas, com certeza, eu tratei isso com desdém, né? Eu não estava em nenhum local apurando ou acompanhando isso. Possivelmente poderia estar até dormindo ou então fazendo até outra coisa melhor. Vandal, o que é política para você? Política, para mim, é uma arte. É uma arte poderosíssima que muitas vezes, eu acho que até na maioria das vezes, ela acaba sendo utilizada ou melhor compreendida por pessoas erradas. O grande lance é que a gente se afasta da política. Sim. E as pessoas que entendem a política e sabem o poder que a política tem, as pessoas que conseguem esmiuçar e trabalhar com isso, as pessoas conseguem, como o próprio senso político diz, né? A pessoa consegue alcançar o inatingível. Velho, eu acho que se a gente entendesse a política como participação, né, a gente meio que desdenha muito da política, né? O povo, além do voto, o povo tem a militância, isso é empregado. Se você olhar na raiz do que a política é, a política para o povo é o voto e a militância. Mas as pessoas fogem da militância e se debruçam apenas no voto. Eu acho que esse é o grande problema, é esse. As pessoas desdenham da política e outras pessoas entendem o que a política é e se debruçam nela e fazem o que não tem que fazer, mas fazem porque jogam solto. Ficou na mão deles. Sim. O que é que você acha? Como é que funciona a política da favela? Qual é a política da favela? A favela, ela tem a política da sensibilidade, né? Da sensibilidade? A sensibilidade que o favelado tem, né? Ele é político por ser sensível, né? Por compreender. Por mais que seja passado que o favelado é um ser hostil, o favelado, muito pelo contrário, é um ser sensível, né? Ele consegue se colocar. O processo de vizinhança em uma favela é surreal, funciona melhor do que diversos setores da nossa política, nos setores lá em Brasília, num exemplo. O vizinho, ele se ajuda, ele se entende, né? Ele assiste a televisão na casa do vizinho, quando falta alguma coisa ele pega ali emprestado com outro vizinho, quando o fato de na favela possuírem várias mães solteiras, né? A criança fica na casa de uma vizinha para ela ir trabalhar, né? A roupa é emprestada para um amigo, empresta roupa para outros, empresta um tênis, né? A favela ela tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, justamente pela ausência do Estado de uma forma sensível, amorosa, interpretativa. Né? O Estado, ele atua na favela basicamente com a força policial, né? A força de repressão. E, obviamente, por essa ausência de políticas públicas efetivas, eu digo de sensibilidade, de diálogo verdadeiro, de inclusão, existe também o meio na favela, que é o meio que tem que se proclamar de uma certa forma, se proclamar hostil, né? É uma parte ali que, por inúmeras situações, eles acabam ali tendo a favela como um forte, né? É um fator que as pessoas não mereceriam serem agraciadas com aquele tipo de fator externo, né? Tem um tipo que eu citei, e que é o que eu consigo fomentar, e tem outros fatores externos ali que levam para os índices que a gente consegue ver, né? Que são os índices de mortalidade, etc, etc. Vamos para o nosso Na Boca do Povo? Vamos que vamos. Ver. Momento coração, amor. Vou começar com esse daqui, que fala pouco, esse daqui. Então, Sidney, Luiz Sidney.
Sidoca, Vandal é irmão de correria, irmão de rua, né? Coincidências ali, histórias que se parecem, né? A mesma busca de um caminho menos tortuoso, né? Vandal é de verdade, é irmão de verdade, é parceiro, né? Acredita, faz a gente acreditar, faz a gente correr atrás. Ele é fã de minha cidade, já ganha ponto pra caralho com isso aí. É isso, Van. Já começou revelando esse nome aí, hein? Regivan. Um dia as coisas vêm à tona, né? Regivan foi uma das pessoas que mais me abraçou quando eu cheguei para esse processo de cantar, né? Quando eu comecei ali a participar do Ministério Público, tinha aquela guerra pelo mic, né? Pra cantar, e tipo, eu sempre sou estranho, né? Pô, esse cara vai cantar isso, pô, a gente não tá entendendo, tá muito rápido. Então tinha essas coisas, né? A forma que eu sempre fui diferenciado ali e causava uma certa recusa. E o Regivan, ele me impulsionava muito, né? Foi um dos que mais me impulsionou, foi um dos que mais chegava para mim e dizia: você é especial, você é diferente, você tem algo que me encantou. E Regivan é a família nossa, né? Ele, Ébano, a gente trabalha junto até hoje, desde aquele tempo. Hoje em dia a gente trabalha junto no Baiana, trabalha junto comigo, com o Vandal solo e tal. Só não gostei que ele jogou meu nome aí, não. Eu não vou nem repetir para não... O bagulho, não vou mas... nem repetir o nome. Não. Vamos que vamos. Vamos nesse. Fala tu, Vandal, verdadeiro. Aqui quem fala é o Al, MC aqui da cidade, grande admirador do seu trabalho, você tá ligado? Gosto muito do que você faz na música, principalmente pela verdade que você passa, tanto quando você está no palco, quanto nas próprias letras das músicas, nos seus posicionamentos em entrevistas, enfim. Qualquer pessoa que olha, dá pra perceber o amor que você tem e a verdade que você coloca no rap, em tudo que você faz, o quanto você leva tudo aquilo a sério. E isso pra mim serve de grande inspiração. Espero inclusive que um dia possamos fazer algo juntos. Grande admirador do seu trabalho. E é isso, é nóis. Aí. O Al Cardoso, ele também é da cena aí. E a gente quis pegar uma pessoa que de fato também fosse assim da cena, para entender como é que eles olhavam para você. Eu acho que eu tenho, em relação a agradecer a ele, obviamente, né? Os artistas de Salvador sabem que eu pertenço a eles de alguma forma, né? Assim como o público sabe que eu pertenço a eles. Eu não fujo disso, né? Desde as minhas apresentações, o fato do moche, o fato de cantar com o público, o fato de estar junto do Eu Não Me Governo, que é um ditado que minha avó sempre falava, né? Eu não me governo. Então falava comigo quando eu fazia alguma coisa além, você não se governa, né? Pronto. Então, eu acho que é isso que eu consigo passar. Por mais que às vezes pareça que o Vandal tá ali trilhando, porque eu vivo os meus demônios internos, eu vivo as minhas inseguranças, as minhas incertezas da vida, né? Eu venho de um processo tortuoso, né? Eu venho de momentos em pensar em desistir, em pensar em desistir da vida, em pensar em desistir deles, dos artistas, em pensar em desistir do público, em pensar em desistir da família, em pensar em desistir de mim mesmo. Mas eu acho que essa percepção que eles têm do Vandal pertencer a eles, eu acho que essa é uma das minhas principais motivações. E é isso que eu quero levar para um âmbito maior, nacional. Esse pertencimento de alguém que realmente está ali para soar diferente dos outros artistas, do posicionamento, da forma de lidar com eles mesmos, com os outros artistas e com o público. Eu acho que Vandal consegue transpor isso. E eu fico muito feliz de ouvir isso de um artista daqui. Então vamos terminar com ele, né? Você falou num programa que eu fiz com ele. Alô, salve, salve. Eu tô aqui pra falar pro Vandal, um grande amor da minha vida. E pensando aqui, de Vandal, eu quero separar duas coisas, uma cabeça e o coração. A cabeça do racional, que entende, fala de forma visceral
e mostra as coisas que hoje, não só nos dias de hoje, mas sempre foi assim. Nós temos a necessidade de se deparar com a realidade, ter o pé no chão, ter esse entendimento profundo do que são as coisas que estão acontecendo lá. Vandal fala muito sobre a realidade do gueto, da favela, da periferia, e faz a gente ter um elo com a cidade muito próximo, né? As poesias de Vandal, que transpassam a época de Ministério Público, o sistema de som que a gente faz parte e que vem já há um tempo aí trabalhando nas comunidades e todos os projetos, mas em relação à palavra, à escrita, essa pessoa que pinta as ruas com suas palavras, que consegue ter uma visibilidade e uma visão do que é que acontece e consegue transpassar para todas as classes isso. Vandal é esse comunicador, eu vejo ele como um comunicador, como uma espécie de pessoa que trabalha em um rádio ou em um veículo de televisão, esse cara que tem um cuidado e consegue fazer uma linha entre a moda, o estilo de vida e como as pessoas realmente são. Separar essa coisa racional do coração com Vandal é muito difícil, mas eu tenho para falar para vocês que é uma pessoa muito doce e que eu tenho para mim que o que faz as pessoas se aproximarem quando acabam observando toda a música de Vandal é esse senso de sentimento, é isso que aproxima, porque é isso que eu vejo no meu dia a dia pelo grande amor que eu tenho por Vandal. Salve. Salve. Vocês se conhecem já há bastante tempo, você e Russo, né? Rapaz, eu e Russo, né, velho? É uma dupla. O Russo ali é como ele falou, né? O amor verdadeiro, aquele amor que se cobra, né? Como eu já falei mil vezes, né? O Russo manda mensagem pra mim de madrugada, eu não olho, de manhã cedo ele me liga, reclama que eu tô dormindo até tarde, e aí pergunta que roupa ele vai vestir, e aí ele recebe uma notícia, ele manda para mim, ele pede o conselho, aí eu digo, pô, velho, não sei, ele se empilha comigo. O Russo foi a pessoa que parou na minha frente e abriu os braços, né? Tipo, o Vandal, pô, quem é Vandal? Pô, Vandal, esse cara aí, pô, vários pré-julgamentos, até pelo passado que eu tive, o envolvimento que eu tive em um processo de vida que me fez perder várias outras pessoas e que quase eu mesmo não estaria aqui para estar conversando hoje. O Russo foi a pessoa que abriu os braços de uma forma, com a importância que ele já vinha tendo, seria a pessoa para não fazer isso, né? Mas foi a pessoa que abriu os braços, que talvez assim, talvez não, eu tinha certeza que eu precisava disso, eu precisava muito, pela minha carência. Eu perdi muitas pessoas, eu vim de um processo que eu já não sabia mais o que era amor, amizade. Eu vim trabalhando uma desconfiança em mim, trabalhando um ódio, trabalhando o ser volátil em mim. Eu vim trabalhando isso de uma forma ferrenha. Eu peguei isso como uma máxima para a minha vida. Eu peguei muito isso, eu disse, não é isso, eu sou isso aqui. Por tudo que eu passei na minha vida, eu sou isso aqui agora. E Russo conseguiu quebrar isso em mim de uma forma surreal, que até eu nem entendo. Que os amores que eu tinha, meu primo, que era o que andava mais comigo, assim, a pessoa que eu contava as coisas, que era esse lado a lado, que hoje eu sou com o Russo, eu perdi meu primo de uma forma que eu não me conformo até hoje, assim. Uns amigos também, que era esse amor que eu tinha, que eu perdi também. Foi foda pra mim, tá ligado? E Russo foi a pessoa que, se eu não encontrasse Russo, eu tinha ido de ralo. E se eu não encontrasse Russo, eu tava lá. Talvez eu tava lá onde todas essas pessoas que eu perdi estão. É basicamente isso. O Russo foi a pessoa que abriu os braços pra mim quando eu pensei que ninguém ia abrir. E é isso. Eu quero mais do que pão. Meu Deus, vai hoje, mas me dá mais do que pão. Me desculpa, meu fã, pede o seu perdão. Olha pro seu filho, seu perdão, vai, seu irmão.
Você se considera um bom cidadão, assim, para você? O que é ser cidadão nessa sociedade de hoje? Você acha que você faz sua parte? Rapaz, eu já fui um mau cidadão. Cidadão ruim, Fui, um péssimo cidadão. Tipo, menino bom, van, menino mau, né? A dualidade da vida. Mas eu não me arrependo de muita coisa que eu fiz, obviamente, porque eu trouxe mazelas para muitas pessoas. Mas eu acho que eu consegui transformar isso no que eu sou hoje. Eu acho que eu sou um cidadão de bem por estar conseguindo transpor esse sentimento, tá conseguindo transpor essa minha verdade, tá conseguindo transpor os momentos bons, os momentos ruins, né? Eu sempre mostro tudo. Eu mostro Vandal ali, na favela ali, comendo uma marmita com o pessoal, e aí depois Vandal já tá ali no iate com outros parceiros que a vida me deu também, e eu tô ali, aí depois Vandal já sai, quando vai ver Vandal já tá novamente na favela com os parceiros lá, já bebendo uma cerveja ali naquele corre, e depois quando vai ver Vandal já está num restaurante ali, degustando uma lagosta, um processo. Então esse trânsito que eu consigo fazer, que é do underground ao mainstream, né? Da região de favela, a região abastada, as pessoas conseguem ver isso de uma forma muito pura, de uma forma muito verdadeira, que se configura no que eu bato o pé, que não é a riqueza, é o acesso, né? As pessoas sabem muita coisa minha do passado e as pessoas conseguem analisar esse trânsito e dizer, pô, quem era Vandal para o que Vandal é hoje, né? Essa linha do tempo que eu tracei, saindo de um perfil de um ser volátil para um ser amistoso, um ser carismático, Sim. Um ser que está ali para propagar. E a música que conduziu muito isso, né? Como tá escrito nas minhas letras, né? Vandal de verdade é muita verdade e pouca emoção. Ei, ferida eterna no Sara, por isso parti coração. Perdi meu parceiro por nada, então te provei traição. Isso vem ali explícito nas minhas letras, tá bem esmiuçado ali. Suas letras são exatamente o que você vive? 100%. Na verdade, eu às vezes tento esquecer esse lado meu para conseguir escrever como os outros artistas escrevem. Só que eu não consigo mentir nas letras, eu não consigo criar um processo fictício. Cada verso meu é um verso muito real. Cada verso, cada palavra, eu não paro para escrever, né? Eu não paro, vou aqui escrever sobre o tema tal. Às vezes eu estou dormindo e vem, todas essas letras vêm para mim, às vezes eu estou comendo, as letras vêm, eu paro de comer e escrevo. Às vezes eu paro assim, olho para um determinado ponto e começa a vir, né? Mas para mim vem de uma forma tão fácil que eu já vivi praticamente tudo isso, né? O que eu não vivi, alguém que eu conheço viveu. Então, para mim vem muito fácil e vem de uma forma tão peculiar que a forma que eu escrevo é diferente. Você não vai ver nenhum outro artista que escreva da forma que eu escrevo. Então, Vandal, agora a gente está te nomeando prefeito de Salvador. Imagina se você fosse prefeito de Salvador. Queria que você me dissesse o que é que você faria assim de primeiro, assim, quais seriam as suas principais bandeiras, as mudanças que você faria por essa cidade? De uma certa forma, eu acho que eu já sou um pouco um prefeito, né? Principalmente por estar numa posição de visibilidade que eu tô conquistando, na verdade. E por ter esse trânsito que eu tenho, né? Pô, quando eu chego em uma favela, quando eu chego não só na minha favela, mas em outras favelas, no caso, pô, já sou abraçado como se eu fosse um político, né? Como se eu fosse um prefeito ali, né? Já chego e já tem uma conta para eu pagar, que já tinha um parceiro meu já estava bebendo em um determinado bar. O parceiro do bar, que já é amigo meu, também diz, tem 10 cervejas sua lá. Eu falei, como que eu não bebi? Às vezes eu tô descendo, aí chega uma amiga que já diz, pô, Vandal,
fale com ele, porque eu não aguento mais ele. Se você não falar com ele, eu vou meter a porra nele. E vai falar, eu tenho que descer e dizer, ô meu parceiro, qual foi que você tá fazendo? Pô, vem cá, ô comadre, vem cá, deixa eu... Aí resolve os conflitos internos dos casais ali. Eu, num patamar desse, eu seria um pouco tendencioso pelo fato de ter vivido esse seio hospitalar, essa situação da saúde pública, né? Eu perdi minha avó nisso, né? Nesse processo de hospitais em hospitais, e eu vivi esse processo. E é um processo muito tortuoso. As pessoas, elas, nesse circuito, o amor pela pessoa, ela desaparece, sabe? Eu vi pessoas morrendo do meu lado enquanto o pessoal estava comendo e tal, e aí depois vendo uma criança morrer e vendo minha avó ali tentando fazer, tipo, o diálogo com os profissionais de saúde era um diálogo deficitário e tentando uma regulação dela para um hospital, para ela sair de uma UPA. Eu tendo um certo poder para intervir, eu interviria na saúde, primeiramente. Eu creio que muitos médicos, obviamente, eles se entregam para aquilo, mas tem muitos médicos que desdenham do processo, eu tenho certeza, por vir de um outro tipo de educação, porque você lidar com o povo é diferente. Quando eu vi minha avó naquela situação, eu me entreguei àquilo, eu estudei aquilo, eu vivi aquilo, eu guerriei aquilo, né? Que é a pessoa que eu mais amo e que infelizmente eu perdi, mas que eu lutei até o último momento e eu entendi o processo público, né? E tem muita coisa que, se eu falar aqui do que é o processo público, talvez as pessoas não vão acreditar, mas é bizarro. Eu iria colocar essas políticas públicas que eu tenho em mente para funcionar, e eu tenho certeza que eu conseguiria êxito nisso. Bom, Vandal, obrigada por ter topado essa conversa. Eu topo Valeu. tudo, eu não me governo. Obrigado, né? Eu que Muito agradeço, é muito bom poder falar, poder me abrir assim, poder me entregar mais do que eu já me entrego, né? E falar algumas coisas que talvez vocês não conseguissem ter acesso a isso. E agora eu sou mais de vocês ainda depois dessa entrevista. Então tá dito. Valeu. Muito obrigada e até o próximo encontro.